Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Betimcast, Diálogos do Cotidiano, o podcast do jornal Tempo Betim. E hoje a gente vai fazer um mergulho no mundo da imaginação, da maternidade e do poder transformador da arte e da cultura. A nossa convidada é daquelas pessoas que por onde passa, enche o lugar de encantamento, de alegria, de espontaneidade. Ela é atriz. Vou ter que ler, tá, gente? Que é muita coisa. Atriz, contadora de histórias, bonequeira, ventríloca, escritora, musicista, produtora, brincante e empreendedora cultural. Não é mesmo, Sara Lira? É isso mesmo. Tudo bem, Marcinho? Tudo bem, meu Olá a todos que nos acompanham em mais uma edição aqui do Betimcast. A gente está falando da Bruna Bernardes, conhecida como Nana. Onde ela passa, como o Marcinho falou, ela leva encantamento. As crianças, gente, ficam hipnotizadas quando ela para contar uma história. E, além disso, agora ela está com uma peça em cartaz chamada A Guardiã das Histórias e o Reino de Literária. A gente vai conversar um pouquinho sobre todos esses assuntos. Nana, muito obrigada pela sua participação aqui no Betimcast. Oi, gente, eu que agradeço. Tudo bom, Marcinho? Tudo bem, Sara? Seja muito bem-vinda. Olá, pessoal. Eu agradeço muito. É muito importante para a gente ter esse espaço, né, de fala para disseminar a importância da cultura na infância. Eu fico muito feliz e agradeço muito o convite. Bom, e agora, Marcinho, a gente tem, antes da gente começar esse bate-papo, vamos falar da caneca? Exatamente. A gente Como é tem que faz? compromisso aqui, Nana. Todo programa a gente vai distribuir, tem distribuído desde a primeira temporada, uma caneca. Mostra, por favor, que ela também recebeu a dela. A nossa canequinha do Betimcast, que você já sabe que você ganha, só tem duas formas de ganhar essa caneca. Uma é fazer igual a Nana, ser convidado e participar aqui do nosso bate-papo. E a outra é se inscrever na nossa promoção a partir do nosso aplicativo, Jornal Tempo, que você baixa na sua loja, né, de aplicativos, ou Apple Store ou Play Store, e faz ali, né, todo o processo de credenciamento, de cadastramento com seus dados, e fica, além de ficar por dentro de todas as notícias de Minas, do Brasil e do mundo, você também concorre a todas as promoções que o Jornal O Tempo tá colocando à disposição pra gente. E também, principalmente, a nossa caneca do Betimcast, que é a nossa queridinha de toda terça-feira, que você hoje se inscreve para participar e amanhã, quarta-feira, né, Sara? Isso mesmo. Você confere lá a partir das 9, 10 horas da manhã, nos resultados lá de promoções, na aba promoções. Em O Tempo. No aplicativo. Ou no aplicativo, E aí, quando você estiver lá, você vê o seu nome, aí você vai fazer o seguinte, você vai passar lá na nossa sede, aí sim, no Tempo Betim, na Rua do Rosário, 182, e lá no bairro Angola, onde você vai concorrer, onde você vai pegar a sua caneca que você foi sorteado, além de outros brindes. A gente, hoje, inclusive, a gente vai ter mais brindes que a nossa convidada trouxe, mas a gente vai falar disso ao longo da nossa conversa. Tá bom? Baixa o aplicativo do Jornal O Tempo, concorre à sua caneca, para você estar aqui, ó, assistindo o nosso papo, conferindo a nossa conversa e tomando seu chá, seu café, sua água, o que você preferir. Não é mesmo, Sara? É isso mesmo. Nana, você se denomina como empreendedora cultural. Eu queria saber o que é esse termo, por que você se definiu assim e há quanto tempo que você trabalha com arte? Então, foi a forma que eu achei de condensar tudo que eu faço num nome só. Que às vezes chega e qual que é a sua profissão? Aí, dependendo, né, se eu estou numa escola, se estou numa feira de livro, sou contador de histórias. Se eu estou num outro evento de recreação, eu sou brincante. Então, depende, né? Só que eu faço muita coisa. Além de tudo isso que o Márcio falou, das minhas funções, né? Eu ainda trabalho com cenografia, com figurinos, confecciono bonecos para outros artistas, produzo musicalmente outros artistas. Então, de certa forma, também a gente está nos bastidores e você fomenta a cultura também. Então, eu acredito até que o empreender culturalmente seja um pouco disso. E eu tô nessa aí já faz há mais de 15 anos. Entendi. Eu não sei a minha idade agora. E agora, sem falar faz de parte, idade, gente, faz se quiser parte. falar também, tá tudo bem, sem tabus. E agora você tá com uma peça, né, gente, A Guardiã das Histórias e o Reino de Literária. Minha primeira peça. Uma comédia? É uma comédia, Fala um pouquinho sobre muito essa engraçado, gente. De quem que é o texto, de quem é a direção? O texto é meu, o Rick Leão, nosso diretor, ele fez uma adaptação do texto para o teatro, né, porque eu, enquanto escritora, eu escrevo muito pensando no livro, ali, na contação de história, e para o teatro ele tem que ter um outro ritmo, outra né? proposta. Uma outra dinâmica. Aí o Rick fez brilhantemente as adaptações, ele é genial, assim. E no palco estamos eu e a Hannah
Fernandes, que é a protagonista. Eu falei, ó, escrevi para você protagonizar essa peça. Ela, ai meu Deus, você quer? E assim, e é hilário, gente, é muito engraçado. Nós duas juntas, gente, não, meu Deus do céu. Química. É muito, a gente se dá super bem. Ela já está comigo há muito tempo, antes das minhas outras produções, né? E desde lá, assim, ela vem se destacando como atriz em outros trabalhos infantis. E aí eu pensei, por que não, né? Vamos juntar a fome com a vontade de comer. Então vamos aproveitar que a gente está falando dela e vamos convidar essa atriz incrível para bater um papo com a gente. Hanna, seja muito bem-vinda. Vem cá bater esse papo com a gente. Bem-vinda, Hanna. Tudo bem? Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Tudo Como é jóia. que vocês estão aí, Marquinhos? Tudo Obrigado ótimo. pelo convite. A gente que agradece Nana. você ter aceitado Beijo. vir participar com a gente. E aí eu quero que você conte pra gente essa história. Como que foi esse convite? A Nana tá contando pra gente que escreveu a peça pensando em você, mulher. Olha que moral que você tá. Oi. Que honra ter isso, gente. Porque o texto, ela fez o texto pensando numa formatura, né? Que foi a formatura do salão. Do salão. E aí Do salão a do gente- encontro, né? Então vamos falar sobre isso depois. A gente voltando de uma viagem, aí ela me falou do texto. Eu falei, nossa, isso dá um espetáculo maravilhoso. Fomos amadurecendo a ideia do nada. Ela, vamos fazer um espetáculo? Eu falei, vamos fazer, bora. E aí ganhei esse protagonismo desse espetáculo maravilhoso, gente, que eu vou contar pra vocês. Tá sensacional. Meu Deus. E o que vocês mais gostam de vivenciar juntas ali em cena, quando vocês estão no palco? E Essa experiência. Então, Dessa experiência de atuação, enfim. porque eu já trabalho com isso, né? Então, para mim é tranquilo, embora eu seja uma pessoa completamente surtada com isso. Eu falei, meu Deus, isso tem que dar certo, eu vou fazer dar certo e tal. Para a Nana, é a primeira experiência em cena comigo, porque a gente tem a nossa vivência e convivência, mas assim, no backstage, no pré-produção, essas coisas. Agora a gente está assim, juntas em cena, dividindo um palco com uma comédia, inclusive. Nana tem um riso frouxo, gente. Eu falei com ela, você segura sua onda que eu vou acabar com você em cena. E ela tá morrendo. Nana, conta pra gente então. Ela tá falando que essa química já existia antes e tal, mas é a primeira experiência de vocês em cena juntas. Conta pra gente, por que você bateu o olho na Hanna e falou assim, tá aí, vou escrever uma personagem pra ela? porque ela é icônica, gente. Ela é única, né? A gente tem um apelido que a gente se chama de maricota. E Pode explicar o porquê do maricota ou não? Melhor não. tem um porquê, né? Então, o maricota tem. Eu nem lembro, tá vendo? Surgiu quando eu ainda não tinha feito a transição de gênero, e aí ela sempre me chamava de Hanna Maria. Ah, é? E aí, aí a sobrinha dela, Helena, que é uma querida, também só me chamava de Hanna Maria. E aí ficou Hanna Maria, Hanna Maria, Hanna Maria. Aí, quando um belo dia a gente fazendo uma produção, se não me engano, era para contação de histórias lá na Ramaquis, né? Aí saiu o Maricota, do nada. Aí ficou o Maricota daqui e dali. Aí ela é minha Maricota, eu sou a Maricota dela, e o Hanna Maria existe, tá? Aí o nome completo é Hanna Roberta da Silva Maria. Aí o Hanna Maria ficou. Entendi. Aí por causa dela me chamar de Hanna Maria, muitas das coisas hoje eu assino Hanna Maria por causa dela. Massa demais. E esse processo, né, no processo de transição, né, para quem não entendeu, a Hanna é uma mulher trans, ela já passou pela transição dela, e ter esse protagonismo para essa mulher, né, independente se ela é cis, se ela é trans, essa mulher que você conheceu nos bastidores. Como que é isso, assim, dar esse protagonismo para quem tá acostumado com o bastidor? Porque ela é artista, gente. Ela tá nos bastidores por um mero acaso, entendeu? Era uma Porque, falta de assim, oportunidade? Não, acho que, tipo, vem uma construção, assim, porque ela já vem, ela tem um protagonismo muito forte na cena
LGBT, ela foi Miss, né, Maricota? O Miss Plus, é um título muito grande, não sei falar. Sim. Então, tipo, ela tem um destaque muito grande histórico, nessas. né? Sim. Então, para quem tá vendo agora, né, às vezes pode achar que mas ela já tem uma estrada. E desde sempre, ela, tipo, sabe a pessoa que tem estrela na testa, assim? É ela. Ela tá precisando só chegar a hora, né? Né? E tipo assim, não, vamos. Aí às vezes a gente tá gravando. Por que você não faz assim? Vamos arrumar isso. Então, ela sempre traz sugestões, ela sempre enriquece muito, sabe? Então você vê que ela já Nasceu pra isso. Sim. E aí agora, daqui, o céu é o limite. E Hannah, e Nana, quem é essa mulher? Quem é essa para além da atriz, além da diretora, da escritora, quem é essa mulher, essa sua amiga? Conta pra gente. O que você aprende com ela? Meu Deus. Tudo, né? A inserção no mercado de trabalho, né, nessa pauta artística se deu muito por conta dela. É a primeira vez que ela sabe disso, tá, gente? Porque eu me inspirei muito nela por causa das coisas em que a gente trabalhava juntas, né? As contações de histórias, os cursos que ela dava, e geralmente eu estava com ela para ajudar, né? Nas produções mesmo, nas pré-produções. Então, muito do que eu sou hoje, eu me inspirei muito nela, nessas questões artísticas mesmo, porque eu falava assim, gente, ela é uma mulher de 1001 facetas e um pouco mais, e ela consegue, tipo assim, gente, ela é mãe, ela é empreendedora, ela é artista, ela produz outras coisas, ela só falta ser a universal. Então, assim, não tinha como eu não ser deste meio convivendo com ela. Assim, eu acho que eu sempre tive uma veia muito cômica, eu sempre fui muito engraçadinha mesmo. Mas conviver com ela me trouxe essa lucidez de tipo, não, a arte é onde eu quero estar, é onde eu pertenço mesmo, né? E diante de tantos trabalhos que nós tivemos juntas, assim, e cada trabalho ela me inspirava um pouquinho mais, e a nossa amizade, assim, só fortalecendo. Estamos aí, 11 anos de estrada, e 11 anos trabalhando juntas também, né? Não são 11 anos de amizade, são 11 anos trabalhando juntas também. Então, assim, é uma mulher da minha vida, do meu cotidiano, é uma mulher que participa da minha vida de modo geral, completamente. É uma mulher que me inspira super demais da conta, que ela continue fazendo isso sempre, mesmo sem saber, involuntariamente, mesmo ou sabendo também. Então, a Nana tem muita coisa no meu livro da vida, muitas páginas são dela. Muitas, assim. E de um protagonismo que só ela tem na minha vida, né? Acho que cada amigo tem seu protagonismo na minha vida, mas a dela é um protagonismo muito especial, muito. Nós somos em 4 amigos, que é Tiago, ela, eu e Patrícia, que é de Molevade. E a nossa química é assim desde sempre, né? E a Nana está na minha vida nesses 11 anos e não é por mero acaso. Ela consegue enriquecer a minha vida, os meus dias, de uma forma que talvez ela nem tenha ciência disso. Tá sabendo agora, Maricol? Acho que agora ela tá Nossa, sabendo. ela até emocionou aqui. Linda. Até E emocionou. lindo. Agora, a peça, ela foi feita, aprovada pela Lei Aldir Blanc. Oi. Queria falar um pouquinho sobre isso também. Queria saber o que vocês duas acham sobre esse tipo de iniciativa que fomenta a cultura. O que vocês acham disso? Eu falei com ela, disse, olha, vamos escrever, vamos entrar na lei. Ela, mas vamos entrar. Vamos entrar e vai fazer e tal. E, tipo, hoje, 90% do meu trabalho é projeto de lei incentivo. Então, assim, eu sabia que... A importância disso. Sim, da importância e que trabalhos ligados à infância, incentivo à leitura, não tem, né, como dar errado. E juntando os portfólios, né, os currículos, assim, que tem um certo peso, não tinha como. E aí o dia que eu fui dar a notícia dela, ela foi...
Ai, gente, é muito engraçado. Que a gente tinha passado e tal. Ela, meu Deus do céu. Aí, tipo, e até hoje, né? Aí compramos as coisas pra montar a cenografia e tudo. E aí, cada coisa que eu ia fazendo, a gente vai fazer isso assim, a gente vai fazer isso assado e tal. E aí, quando chegou, que foi mostrando pra ela, assim, ela, ai, que tô arrepiada, né? Até hoje, ela fica, gente do céu, né? Como que um sonho se torna real, né? É muito gostoso ver isso, né? Coisa que a gente sonha, né, Hannah? A gente sonha e vê materializando, é muito bom, né? Você também acha que tem essa avaliação da lei? Então, essa oportunidade, assim, eu sempre confiei demais no potencial dela, assim, mas ela realmente me pega nos pontos, assim, tipo, ela consegue me desestabilizar, assim, que eu só fico, não, tá, eu só concordo, eu aceito e recebo, sabe? Ela, eu vou fazer isso assim, não, amor, não tem nem que pedir, só faz. Eu só tô aqui de corpo presente, mas as decisões é toda sua. Porque, gente, de fato, assim, é entregar na mão dela assim, ó, e deixar. Quando você vai ver, o negócio tá a perfeição que tá, e assim, o espetáculo agora, ele tá de uma riqueza. Ela pensou em tanto detalhe, coisas que, assim, sabe, mínima, uma ponta de agulha ela pensou e o negócio tá assim, rico, 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 maravilhoso. E participar desse processo de fomento à cultura ele é muito importante, né? Eu vim de um outro trabalho infantil, que foi o João e Pé de Feijão, né? Eu fiz a Esposa do Gigante, que ao longo da peça foi criando um protagonismo só dela, e foi muito bom porque quando eu aceitei a proposta do João e Pé de Feijão, me veio muito a Nana, porque hoje eu aceito o meu trabalho como atriz, e eu sempre enfatizo, eu sou atriz de espetáculo infantil, porque é o público que me conquistou muito, através dela, inclusive, né? Porque todos os nossos projetos sempre foram voltados a isso, que é uma área dela mesmo, e então isso foi fomentado dentro de mim, essa vontade de realmente conseguir trabalhar com o público infantil. E ter hoje parece, né, eu acho que em Betim, a primeira mulher trans como empreendedora de um espetáculo infantil. Não se teve Representatividade, né? Então, aproveitando que você está falando de representatividade, falando da peça, a gente, como que tá a programação para maio, junho? O que vocês a gente consegue assistir a peça nesses meses? Como é que tá isso? A agenda. Então, a agenda, gente, olha, depois das nossas apresentações, que é dia 10, 11 e 12, aí a gente vai ter uma pausinha, né, Maricota? E depois a gente começa a rodar, né? Parece que tem um tempo que a gente precisa esperar para voltar para o município, para fazer as apresentações dentro do município de novo, mas com isso a gente consegue rodar, né? Outras cidades, outros municípios. Muito obrigado pela sua participação, pela sua dedicação aqui de bater esse papo com a gente. Te agradecer mesmo, né? Para esse tempinho para conversar e também enaltecer e celebrar essa amizade linda que você tem com a Nana, viu? Muito obrigado. Obrigada, Hannah, pela sua participação. Beijo, Maricota. Beijo. Beijo, boa sorte. Tchau. Vai nos assistir, hein? Vamos sim, vamos sim. Vamos sim. Nana, agora além da peça, eu queria falar um pouquinho da sua relação, da contação de histórias. Sim. Porque é uma parte muito marcante da sua carreira, né? De todas essas atividades que você faz, a contação de histórias eu acho que é uma das que mais se destacam. Sim. Né? E eu lembro quando eu estava no Salão do Encontro, quando eu via, você participa todo ano das formaturas, Sim. né? Fora projetos que você participa ao longo do ano. Sim. As crianças ficam hipnotizadas com você, com a Lica, que a gente vai apresentar daqui a pouquinho também. Sim. Como é que você enxerga isso, assim, esse encantamento que as crianças ficam? Eu me identifico muito com o que as crianças pensam. Assim, você entender a cabeça da criança, você
sabe? Transcende, assim. Você vai pro mundo delas, né? É muito importante isso. Tanto que na história a gente fala que a gente tem um preâmbulo, que é o que você faz antes da história. Então você traz ali seu público pra dentro daquela atmosfera da história que você vai contar. Quando você entende isso, né, que você entende como a cabeça da criança funciona, fica muito mais fácil você lidar. Por exemplo, eu falo que quando vai contar a história, eu falo assim com as crianças, a gente precisa de 3 coisas para a história começar. O que é? Silêncio. Eu, não, a gente precisa. Aí as professoras faltam matar. Não precisa, porque eu falo que silêncio a gente não pede, a gente conquista. Né? Então, assim, aí eu falo, a gente precisa de atenção, de concentração, de uma pitadinha, ou de mágica, ou de música, ou de brincadeira. Depende do que, né, vou desenvolver ali. Mas, e ali, naquele momento, eu começo a minha conexão ali com eles. A partir dali, da brincadeira que eu fizer, ou da mágica que eu fizer, da música, eu sei que eu tenho eles. Claro que tem públicos mais difíceis, mas assim, em momento algum que eu não peço silêncio, não. Sabe, a gente é entender esse universo, né, que é tão lúdico, assim. Então, por exemplo, tem crianças menores, igual lá no salão. Às vezes, quando a gente vai apresentar, vai do berçário até o complementar. Uhum. Então, assim, Que cada vai um... até 14 anos. Uhum. É uma faixa etária muito Sim, extensa. ampla, né? Então, é muito difícil, assim, você contemplar os dois públicos, né, com a mesma história. Então, eu sei que o menor, ele tem um tempo de atenção menor, né, e o maior, ele precisa de ter uma outra fala para poder atingir. Então, às vezes, eu até sugiro, vamos fazer 2 momentos, a gente faz assim, faz assado e tal. Mas, não, a gente só tem essa hora aqui, porque igual lá, né, tudo muito cronometradinho e tal. E a gente faz assim, sempre funcionou muito, assim. Aí, às vezes, ela fala, mas é só complementar. Eu, traz todo mundo. Tem todo mundo. Então, lá especialmente, eu me sinto muito em casa, assim. Tem um carinho, né? Com o Muito. lugar e com a história, né? Fala um Sim. pouquinho da sua história com o Salão do Encontro, então. Começando Nossa. pela Florinda. Antes da Florinda, assim... O que é a Florinda, pra quem não conhece A ainda? Florinda... Eu não sei quem é Florinda. essa Kombi aqui, Deixa ó. ela explicar. Essa combinha aqui, ó. É um projeto, um dos meus projetos, que também a princípio eu comprei uma carcaça de Kombi. E assim, eu penso muito rápido. Eu crio as coisas muito rápido, assim. E aí eu sou apaixonada com Kombi, né? Eu falo que Kombi é um estilo de vida, assim. E aí eu comprei uma carcaça de Kombi por R$200. E aí foi botar a Kombi no reboque lá em Vianópolis, trouxe. Aí grafitamos a Kombi toda. E ela não tinha motor, tinha nada, gente. Aí, Só a carcaça mesmo. Só a carcaça. Só a carcaça. O volante. E ela só andava no reboque. E eu ia para encontro de carro antigo com a Kombi. Eu colocava a Kombi dentro de shopping. Eu fazia, acontecia. E acontecia. Lá no cartódromo tinha uma feira de carro, que eu não sei se eu fiz um espaço kids lá no cartódromo com ela lá no meio. E aí o que eu fiz? Eu equipei ela com um sistema de som com fones. Então eu fazia sessões de história dentro da Kombi. E aí eu fiz toda uma decoração linda, maravilhosa, né? Então a criança, ela entrava, criança, adulto e tal, entra dentro dela, aí coloca um óculos totalmente escuro e um fone, e aí ela escuta uma história ali. Então ela tem ali a imaginação, né? As ilustrações mentais. Aí o povo vê o óculos e fala assim, é 3D? Eu, não. Porque eu sou muito analógica para isso. Então, assim, e todo mundo sai, nossa, que legal. Então, assim, é uma vivência, né? Experiência, né? Muito diferente e uma forma também de incentivo à leitura, porque não é só ler, né, o livro e tal. Então a gente tem histórias que eu gravei, que estão nesse disco aqui, que também, né, tá... Aproveitando que você tá pegando é o kit que nós vamos, inclusive, sortear, tá, Sim. pessoal? O kit que a Nana trouxe pra gente. Esse aqui chama Contos do Mundo Todo, aí eu gravei histórias de várias partes do mundo, e eram histórias que passam na Florinda, então entre uma história e outra tem um barulho de Kombi, tipo, passando a marcha, assim, essa é a história. E histórias também, tipo, do folclore brasileiro, histórias da coleção de Disquinho, lembra, né? Daquelas histórias dos disquinhos amarelinho, coloridinho, bonitinho. Então assim, para cada olhava assim, uma leva, assim, eles vão gostar dessa aqui, ia lá e colocava aquela história. Então eu fazia muitos eventos com ela e tudo. E aí eu resolvi entrar na lei de incentivo para poder colocar um motor nela, pelo menos, ou comprar uma outra. E aí, quando a gente aprovou, 2019, se eu não me engano, e eu consegui comprar uma outra Kombi, que anda,
Customizei ela toda, rodamos as 10 regionais com ela. E a primeira Kombi eu doei para o salão. E hoje ela faz parte do currículo das crianças. Então, você tem o dia de ir na Florinda e tal. Fica exatamente atrás da biblioteca. É. Olha que significativo. Olha que interessante. É. Tá dentro do acervo do próprio salão, né? Sim. É. Então, assim, para mim, o salão, nossa, tudo que eu vou fazer, eu penso neles, assim. Tudo. Quando a gente... Eu comecei a ser voluntária do salão, acho que em 2012. Então, assim, já eu falava antes de eu ter filhos, eu falava, olha, o dia que eu tiver filhos, eu quero que eles estudem aqui. Porque era tudo que eu acreditava, assim, sabe? Não ter sala, sabe? A criança, ter ali cerâmica, ter esse contato mais, né, com a natureza, mais artístico, teatro, tudo. Ai, gente, tudo maravilhoso. Uma pedagogia que vai além só do escrever, do ler e escrever. Do quadro do giz ali. E a Lucy, que é a minha filha mais velha, ela saiu do salão ano passado, foi pra escola. E quando tocou a sirene, né? Uhum. Ela não sabia o que era. Porque ela não tem, né? Não estava acostumada, né? Eu fui falando com ela, assim, às vezes a gente ia apresentar nas escolas, levava ela e falava, olha, que pouco você vai estudar numa escola assim, então tem recreio. Ela, o que é recreio? É a hora que você vai poder sair da sala e tal. E aí ela, vai ser legal, porque lá no salão a gente anda tanto. Aí agora vai ficar sem saudade. Agora fica só na sala de aula. Só na sala de aula. Tem uma personagem na sua trajetória que não tem jeito de separar mais, né? É uma coisa que ficou, né, Sara? Fica marcada. Que é uma macaquinha muito serelepe, muito inteligente. Mas antes da gente apresentá-la, que ela tá aí, ela veio participar também. Vamos passar um vídeo mostrando um pouquinho do trabalho da Nana em loco ali, no meio da criançada. Vamos ver, é um compilado, um clipe com imagens dela em uma das suas atividades com a criançada. Vamos dar uma olhada. Vocês já viram, né? Deu pra ver nesse vídeo a versatilidade dessa artista, o quanto que ela encanta a criançada, os adultos, todo mundo, né? Tenho certeza. Mas agora a gente tem uma outra convidada que veio participar do papo com a gente, né, Sara? Que é a nossa querida Lica. Oi, Lica, tudo bom com você? Oi, Lica. Oi, tudo bom? Que bacana. Você já tinha entrado num estúdio assim de podcast alguma vez na vida, Lica? Aham. Nossa, que chique. Eu sou chique. Ah, e o que você mais gosta quando você vai participar, assim, das contações? Você gosta da criançada? O que você gosta mais? Eu tenho medo de criança. Meu Deus! Por que você tem medo de que você tem criança? medo, Lica? Então, Porque tem dente. porque tem dente. Sério? Aham. Se tem dente, morde. Ai, meu Deus! Você É acha assim, mesmo? Lica. É. Mas essas crianças já te morderam, Lica? Não. Mas então, gente... É precaução. Ah, entendi. É, preciso ter precaução, né, Você gente? é uma pessoa precavida. Aham. E linda. Ah, Ah, maravilhosa. isso a gente viu. Eu adorei seu vestido. Obrigada. Eu gosto de azul. É a minha cor preferida. Eu também. Você viu que você tá combinando com a Nana, né? O brinco dela de azul tem flores azuis. Fui eu que dei. Ah, gente! fez sentido. Agora fez sentido. Ela é sua parceira, A Nana? gente combinar, né? A gente tem roupas iguais. Né? Entendi. Por que eu não tô igual você? Hoje não deu tempo, Lica. Ah, Hoje tá. não rolou, Lica. Hoje não deu. Ô, Lica, Ah, fala pra eles, eu falei que você tá na escola Aham. e que você é muito inteligente. Aham. E linda. Tá, linda. Maravilhosa. Já falou, É, tá? a gente viu. Como é que chama a sua escola? Link School. Lica School. Que barato, cara. Sério? É. E você estuda o que lá? Inglês. Inglês. Ah, entendi. Bilíngue, ela? Yes. O que mais? Português. Português também. O que mais? Macaquês. Macaquês. Macaquês, você é especialista, Lica. É. Olha só. Vamos demonstrar aqui, então, os seus conhecimentos gerais. O pessoal ver um pouquinho. Tá. Então tá. Vamos fazer um pouco, deixa eu ver aqui. Matemática. Anei. Que anel, Lica? Pelo amor de Deus, vamos lá. É rapidinho a pergunta, tá? Tá. Então responde rápido pra mim. Quantos dedos eu tenho nesta mão? Rápido, Lica. Tô contando, né?
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Não sei. 5, Lica. 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Presta atenção. Você tem 5 dedos, tá vendo? Tô. Eu tiro um dedo, eu fico... Sem dedo. Não, Lica. 4. Deixa pra lá melhor. Vamos cantar uma música aqui, tá? Tá. Sem gracinha, tá, mocinha? Tá. Então vamos lá. A Lica adora sertanejo. Né, Lica? Oh, sofrência. Então vamos lá. Eu começo e você continua, pra não ter problema, né, gente? Que vocês viram como é que ela é. Tá bom. Então tá. Já sei. No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse... Graças a Deus. Foi. Ô, Lica, ó, dá tchau pra todo mundo, você vai embora. Não, não vou não. Não vai sim. Pelo amor de Deus, eu trago você aqui pra você participar desse podcast chiquérrimo aqui do tempo. Você faz isso? Fala, pessoal, qual que é o seu Instagram? Quem quiser te conhecer melhor. Macaca Lica. Macaca Lica. E o meu? Não sei, o seu meu. Deixa pra lá. Eu, né, gente? Como é que é? Como é que eu sofro? Lica é geniosa. Não. É uma estrela, É uma estrela. Isso. Entendemos. Maravilhosa. Maravilhosa, linda, de azul. Combinando com a cor do podcast, né? Combinando com a Inclusive. cor. Foi estratégia. Nossa garota propaganda do Betim Cast. Você tá com a mesma cor do podcast. Vamos fazer o gente. seguinte, Lica, manda assim pra galera que tá em casa pra assistir o Betim Cast toda terça-feira no canal do Jornal O Tempo Betim às 19 horas. É muita coisa, hein? Que é, vamos lá. Betim Cast toda terça-feira às 19 horas no canal do YouTube do Jornal O Tempo Betim. Vai lá, Lica. Gravando. Vai. Atenção, galera. Assistam o podcast. É o quê? Betim Cast. Betincast. Toda terça-feira, às 19 horas. No canal do Tempo No Betim. canal do Tempo Betim. Ai. Aê, obrigado, Arrasou, Lica. Arrasou, como sempre. arrasou. A gente vai conversar com a sua mamãe, tá? Um pouquinho, tá bom? Tá. Manda um beijo pro pessoal. Beijo, gente. Mua. Obrigada pela sua participação aqui no Betimcast, Lica. Você arrasou? Obrigada. De nada. A arte, né, de trabalhar como ventríloca, da onde que veio essa vontade, assim, de trabalhar com essa arte tão bacana, que encanta tanto a gente? A gente vê aqui, a gente fica aqui adulto e, tipo, sabe, encantado com Foi tudo. por acaso. Foi muito por acaso, assim. Eu trabalhava na biblioteca pública, num projeto que chamava Malas Artes. E a gente rodava as escolas que tinham projetos literários para fazer culminância ou abertura de projetos e tal. E eu sempre montava um espetáculo e no final do espetáculo eu fazia alguma coisa tipo uau, assim. Ou era uma saia gigante que cabia 300 meninos na saia, ou era... Eu aprendi a tocar acordeon para finalizar projetos, assim, espetáculos. E num desse eu falei assim, eu quero um boneco para fazer... Era a história de floresta, assim, esse espetáculo. Aí eu tenho um amigo mágico. Então, esse meu amigo mágico, ele chama Caio Bianchetti. Ele tinha um tigre, e aí ele tinha um amigo que fazia alguns bonecos, e ele falou, posso levar pra você e tal, alguns. Aí levou um monte de bicho. Aí quando eu vi o macaco, eu fiquei louca, né? Eu falei, vai ser um macaco é mais atrevido, mais safo, né, e tal. E aí, eu peguei e comecei a treinar, assim. Aí eu falei, posso fazer a mesma sketch que você faz, né? Que ele fazia essas coisas de escola, assim, né? Essas falas bem clássicas, assim, de ventríloco. Ele, pode, tipo, né? Todo mundo faz, tudo. E aí eu comecei a treinar, e assim, só que nessa época eu não tinha nem um passarinho pra dar água, né? Então eu tinha muito tempo, então eu ensaiava muito, tipo, 6, 8 horas na frente do espelho. Que? Aí... Desculpa. Que educada ela, né, gente? Aham. Aí eu ensaiava muito pra poder descobrir, né, a personalidade do boneco, que tem muito isso, assim, né? Que a Lica, ela é outra pessoa. E aí... Pode parecer que não, mas é. Então, pois é. Quando eu fui estrear, aí à medida que eu fui ensaiando, eu falei, gente, eu acho que eu consigo fazer esse negócio, né? Tipo, falar sem abrir a boca. E aí porque eu vim da música, né? Então, assim, eu estudei técnica vocal a minha vida toda. E isso me ajudou demais. E aí eu comecei a levar mais a sério, assim. E aí no dia que eu fui estrear, eu lembro como se fosse hoje. Foi lá no Frei Rogato, na Colônia. E quando terminou a apresentação, né?
E assim, eu tinha um texto, tipo, de 3 minutos com ela, assim, que era pra finalizar. Se alguém falasse comigo fora disso, eu desmaiava. Aí, quando acabava quando acabou, a bibliotecária virou pra mim e disse assim, como é que esse boneco fala? Aí eu olhei assim, aí o menino virou pra ela e falou assim, nossa, você não viu não? Aí eu pensei, nossa, meu Deus do céu, enganei, eu não enganei a criança, né? Ela, não, como? Você viu? Ele vê, controle remoto. Aí eu, isso aí, garoto. É isso aí. Eu? É, você. Eu não tenho filha, não. Tem não, você tem até demais, Olica. E aí, assim, quando encerrou o espetáculo, eu guardei, né, tal. E quando eu comecei a voltar nos lugares, sem ela, as pessoas, tipo, não queriam nem olhar pra minha cara. Então, assim, acabou que ela ganhou... Conquistou, né? Aí, eu tava gravando no DVD, ela ganhou um menu só dela no DVD. E hoje, tipo assim, ela é 90% do sucesso do meu trabalho. Claro, né? Inclusive, ano passado, a gente foi pra São Paulo representando Minas. Foi a única mulher ventríloca que tipo, da cena, assim, atualmente. E fui representar Minas Gerais nesse evento. E a gente apresentou no espetáculo lá. E ela foi como a primeira macaca coach do Brasil. Aham. Legal, gente. Como é que foi essa chique. experiência, Lica? Foi maravilhosa. Ela abriu um consultório lá em São Paulo, né, Lica? Aham. Aonde que é? Na Faria Lima. Na Faria Lima. Que chique ela. E você ensina o quê? Como Eu dou coach? conselhos. Você quer um? Eu quero um conselho. Qual conselho que você me dá? Você tem um amigo que vale ouro? Alguns. Vende eles. E pra mim, qual conselho que você daria? Dá um conselho, Lica, da maternidade pra ela. Olha lá. Vai ser ó. mamãe, tá esperando Você a Sofia. mamãe. Ai, meu Deus, tem uma criança ali. Tem uma criança. Mas ela tá longe de você. Ela ainda não tem dente. É. Tem nem- Ainda não. Pois é, qual dá um conselho pra ela? Você dormiu? Então, no final agora, Lica, não tanto. Mas eu tenho tentado dormir. E agora, Lica? Esquece. Não vai dormir mais, né, Lica? Nunca mais. Vou demorar a dormir uma noite inteira, Lica. Na missa de 7º dia. Ai, meu Misericórdia. Deus, misericórdia. Depois dessa da Lica, a gente tem um outro vídeo que a gente tem um pouquinho do seu... Você também faz trabalho com oficinas, né? Trabalha um pouco a arte e a educação para os educadores. Vamos passar um pouquinho esse vídeo pra gente dar uma analisada? A gente vai fazer uma provocação. E conta essa história. Não, primeiro a gente tem que explicar a nossa convidada, a nossa terceira convidada de hoje. A Lica precisou sair, ela tem muitos compromissos, uma agenda muito atribulada de estrela. Mas aqui, conta pra gente, como que é esse trabalho seu, assim? É uma oficina? O que você trabalha com os educadores, com os professores? Então, eu faço um trabalho de formação, né, de contação de histórias, assim, eu falo que é o professor brincante. Então, eu falo que é uma missão de vida, assim, né, levar, disseminar a infância. Eu sou uma pessoa, como eu falei, muito analógica, né, então eu sou meio anti-tecnologias, assim. Então, o que eu posso fazer para poder ensinar, fomentar, né, a criança produzir o próprio brinquedo, o professor ter essa mentalidade Mais lúdica. mais lúdica, exatamente, porque hoje está tudo muito, muito na mão, muito do Google ali, né? Então, digital. Muito digitalizado, muito. muita tela. E inclusive assim, na pandemia eu fiquei um pouco doida, assim, maluca, porque, tipo, tudo que eu lutei minha vida inteira, eu fui obrigada a trazer meu trabalho para ela, que era, tipo, né, trazer as crianças para a tela, porque não tinha outra coisa para fazer, assim. Então, tudo era o recurso live, que era o tinha, recurso né? que tinha. Então, assim, eu entrei em parafuso. Gente, foi muito difícil para mim. Mas esse vídeo aí foi em Cardoso Moreira, foi uma formação que eu dei recentemente, e foi, assim, espetacular lá. Os professores, assim, abraçaram,
ali, que estava na frente do ver o secretário de educação, gente. Ele ficou lá a manhã e a tarde inteira. Ele dançou, ele brincou, sabe? Foi muito bacana. E depois, assim, eu tenho recebido quase que diariamente professores das escolas lá me marcando, reproduzindo já com os alunos. Você vê, né, funcionando aquilo ali. É muito bom, muito gratificante. Coisa ganhando forma, Sim, né? eu falo, não, gente, para isso que eu vim aqui nesse mundo. Enquanto você que trabalha com crianças, na sua opinião, de que forma que esse tipo de atividade lúdica, que tira a criança da tela, de que forma que isso ajuda no desenvolvimento dela? Tudo, gente. Fala que a tela serve... Ai, meu Deus. O Evan, meu esposo, ele fala que, tipo, que a gente vive na Terra 1 e hoje as crianças vivem na Terra 2. Que eu tenho que me acostumar com isso. Mas eu falo que enquanto eu mandar, ninguém em casa vai ter terra que eu quiser. Porque a criança que ela brinca, que ela produz, que ela mexe com a mão, né? Quando você mexe com a mão, você trabalha o coração. A criança, ela fica mais criativa, ela consegue tomar decisões, ela é uma criança mais estrategista, ela vai ser um adulto muito mais desenrolado, sabe? Você vê, tipo, a infância que a gente teve, Sim. né? Para a infância de hoje, assim. Então, assim, é uma coisa que realmente faz a diferença. Então, a criança, quando ela produz o próprio brinquedo, quando eu chego, eu falo assim, olha, você não precisa de nada para você brincar. De nada. Seu corpo é o seu maior instrumento. Tanto que esse disco aqui, que também vai aqui pro... Que também vai estar no kit? Tá no kit, mas também tá no Spotify. Eu fiz, chama Resgatando Brincadeiras com Novas Canções de Roda. Então, eu fiz músicas para brincadeiras antigas que nunca tinham ganhado uma música. Para dar uma variada no repertório, que é só o Pintinho Amarelinho, Barata Diz que Tem, né? Tá no Spotify, né? O disco todo. Tá no Spotify. E aí eu fiz também, foi pela Lei de Incentivo, com arranjos super modernos, uma super banda, sabe, assim. E eu falo, toda música é uma brincadeira, então você não precisa, às vezes vai precisar, igual tem a brincadeira do elástico, você precisa de um elástico ali só, mas tem igual aquecimento, que é uma ginástica de brincadeiras antigas, então você só precisa do corpo. Então eu bato muito nessa tecla, sabe, a questão desses valores, assim. Esse resgate, né? Tem um documentário que chama... Gente, esqueci o nome agora. Tarja Branca. Chama A Revolução que Faltava, que é a revolução da criança, né? Então, tipo, o brincar, ele é urgente. Ele é subestimado. E é uma coisa tão séria, tão importante. Né? Assim, eu sou uma grande... Construção de memórias, Sim, né? Isso é fundamental, muito. né? É defensora mesmo dessa... Arduamente. A criança tem que comer terra. Meus filhos, assim, a gente leva eles pra brincar, assim, e eu comprei aqueles chapinha de ferro com panelinha, e a gente faz fogãozinho com fogo mesmo, sabe? Você fazer comidinha, às vezes esquema e tal, mas porque é coisa que a gente sabe que eles nunca vão esquecer. Nossa, a gente tá fazendo comida, então, que aí depois vai lá e come, eles brigam pra comer a comida. É engraçado isso. Você falou dos seus filhos e eu ia fazer uma pergunta justamente sobre maternidade. Você hoje trabalha com crianças e você tem 4 filhos. Sim. Você sempre quis ser mãe? Ou como é que foi? Como que a maternidade entrou na sua vida, assim? Então, é uma coisa bem... muitas pessoas que me conhecem mais sabem dessa história. Outros não vão saber agora também, assim, mas assim, eu falo, nasci para ser mãe. Alguns o maior momentos, talento? Acho que sim. Por mais que às vezes eles me chamam de Capitão Nascimento, mas tudo bem. Tem que ser firme também. De vez em quando é importante. Eles precisam de limite. Então, assim, mas teve algum momento, tipo, eu trabalho muito mesmo, assim. Então, tinha algum momento, não, maternidade não cabe na minha vida. Então, talvez por isso que eu não tenho filhos e tudo. Mas eu sempre quis ser mãe. E chega um momento na vida da gente, né, que, sim, como o relógio biológico, ele vai falando, né? E ali, tipo, nada de ser mãe. Fui procurar saber, aí fui fazer exames e tal. E aí, tipo, eu não podia ter filho. E eu nunca tinha evitado filho antes, assim, sabe? Nunca. Porque, quero ser mãe, se vier, beleza e tal. E não, sabe? Porque não era pra ser, não era pra mim. E aí, eu não conseguia. E a pessoa, caramba, e agora? Eu já tava com 37 anos. Um diagnóstico nada favorável. E aí a médica virou pra mim com toda a sensibilidade do mundo e falou assim, olha, se eu fosse você, eu partia pra fertilização ou pra adoção. Porque com a idade que você tá, com essa qualidade dos seus exames aqui, muito difícil. Aí o mundo cai pra gente, né? Gente,
Nossa, mãe do céu. E aí, o que eu fui fazer? Fui lá no conselho tutelar, o pessoal lá que são meus amigos, e falei, eu tinha feito um trabalho para eles, para ter o dia da adoção, a gente foi fazer lá na Antônio Teresa, e aí eu fui e contei a minha história. Aí elas, nossa, não, a gente vai te ajudar e tal, qual que é o seu perfil? Eu, como assim seu perfil? Ah, você quer neném, você quer menino, mas eu quero uma criança que não tem mãe, quer ter mãe. Pode ser pequeno, grande, 2, 3, né? Porque às vezes a tardia é até mais fácil e tudo. E eu pensava, caramba, eu sou solteira, artista, tatuada, não tem nada a meu favor, né? Se vai chegar um casal formal, mais bonitinho, certinho, ele vai ter prioridade. Então, não, hoje as coisas mudaram bastante, tá? Não tá mais assim. Aí eu, então tá. E aí que o universo conspira, né? Eu falo que a minha vida é uma grande história mesmo, assim. O meu esposo hoje, eu conheci quando eu tinha a casa de brincar, que eu abri lá em Betim. Ele é mágico e ele trabalhava na casa e tal. Na época ele era casado e tal, eu também tinha um outro relacionamento. E a esposa dele estava grávida, o chá de revelação foi lá na casa de brincar, então a gente tinha uma relação de amizade muito, muito bacana. Muito próxima. Muito próxima. E aí, eu adoeci, a casa de brincar fechou, e porque, o médico foi muito categórico comigo, só você diminui, ou seja, você vai morrer. Sabe? Foi bem assim. E aí eu fui realmente vendo o que era prioridade na minha vida e tal. Fechei a casa, diminui meu ritmo de trabalho e tal. E aí, ela nasceu, o neném nasceu e tudo. E a Bárbara, né, a mãe dela, veio a falecer no parto. E aí eles foram embora pro Rio, que ele era de lá, a família dele é de lá, para dar o suporte, né, e tudo. E aí a gente sempre, às vezes ele vinha para Minas para poder resolver alguma coisa, queria conhecê-la, não dava certo. Aí passa meses, assim, já ia fazer acho que 6 meses, e aí ele retornou e falou, olha, vem conhecer ela e tudo, isso aqui, ela é a coisa mais linda do mundo. Ele falou assim, olha, quero continuar, eu preciso, quero né, seguir a vida, quero que você tenha uma referência materna, e né, não quero, substituir a mãe dela de forma alguma e tudo. Mas eu acho que vai fazer uma diferença ter uma figura de mãe do lado. E aí, eu ainda, pensei em vários dates, assim, pra ele. Poxa, vamos arrumar uma mãe bacana, né? Uma companheira pra você. E aí a gente conversava muito, todos os dias, muito mesmo. E ele lá no Rio, aqui e tal. E aí ele falou um dia pra mim assim, olha, você não sempre quis ser mãe? Eu, sim, tô, né, inclusive na fila da adoção e tal. E né, você não quer criar ela comigo? Aí, mas a gente é amigo, né? Aí, mas no final das contas, tudo que fica é amizade mesmo, né? Então, a gente já tem uma base aí pra começar. Eu falei, será? Minha mãe ser doida, olha lá, tá, mãe, minha oportunidade, vai de eu ser mãe de uma menina, coisa linda e tal, ela é pequenininha. E aí, vamos arriscar. Aí, assim, a gente até hoje passa por muitos desafios, assim, mas foi, assim, a coisa mais maravilhosa, assim, que eu podia ter feito, assim, e pra mim ali, pronto, já tava, meu mundo resolvido, já tava, né? Resolvido, realizadíssima ali, assim. E vir, né, que o que era não dormir mais, isso. E o amor que eu tinha por ela, assim, não conseguia mensurar, pra mim não tinha diferença, assim, apesar de eu nunca ter gestado, né. E aí a gente, né, ele veio com ela, a gente foi morar junto e tudo. 3 meses depois eu comecei a passar muito mal e achei que eu tava com, sei lá, com problema de fígado, de, sei lá, qualquer coisa, eu fui ver, eu estava grávida. Eu sei que você achou que já estava muito bom, mas o futuro te reservava coisas melhores ainda, né? Aí eu engravidei do Thiago, e a diferença deles é de 1 ano e 3 meses. E aí o Thiago, ele é xerox do Evan, é meio igualzinho, ele nasceu de novo. É verdade, parece mesmo. Aí eu falo, a gente só faz o frete, né? E aí veio a pandemia, e aí veio a Sara. E aí, quando o Thiago nasceu, eu falei, não, o casal já tá bom, né? Então, tá, tá, né? Por mim eu teria mais, tudo, mas... não, vou fazer vasectomia e tal. Entrou lá no processo do posto, tudo. E aí, demorou pra caramba. O nosso vizinho tem o mesmo nome dele. E aí, ele tinha feito vasectomia, e aí eles, misturaram as fichas dele, e aí eles arquivaram o processo dele. Meu Deus. E aí, nisso, a Sara veio.
Veio a Isso terceira. veio a terceira. E aí, 3 anos depois, ligaram, dia 22 de dezembro, falando que a vasectomia estava marcada para dia 18 de janeiro. Quando foi dia 1º de janeiro, eu descobri que eu estava grávida do Iago. Ai, meu Deus, olha só. Essa noite. Menina. Contra um diagnóstico que foi super desanimador lá atrás, você veio aí com Sim. Verdade. outras notícias maravilhosas. E aí, Só assim, mais 3. Só mais 3. E é engraçado que as pessoas falam assim, nossa, as meninas, a Sara parece muito comigo também, mas o Iago e o Thiago parecem muito com eles. Aí falam, nossa, os meninos é cara, mas a Lucia é sua cara, né? Quem não sabe, né? Você Tá bom. E ela fala, assim, e hoje, assim, hoje eu que já tenho as 2 experiências, assim, não tem diferença, sabe? Pra mim, eu trato todos iguais, é o mesmo amor, assim, sabe? Eu brigo igual por todos eles, exijo igual de todos. Então, assim, quando eu falo essa questão, que eu sou muito analógica, eu odeio televisão. Não gosto de celular. Assim, eu uso o celular para trabalhar, né? Mas, assim, os meus filhos não têm acesso ao celular, não deixo, sabe? Eu sou chata mesmo, assim. Ela tá assim, a Lucia, minha colega, não sei quem, ganhou o celular de aniversário. Eu falo com ela que eu tenho dó dela. Porque o criança tem que brincar, tem que cometer. Então, assim, eles brincam na rua, sabe? Assim, eles são crianças Momento de infância, mesmo, né? sabe? As músicas que eles gostam são músicas de criança, tipo, palavra cantada, Ziz, Jacaré. Eles não tem esse negócio. Se você perguntar pra ele quem que é o Lucas Leite, eles não sabem quem é. Sabe? Eu dou graças a Deus. Tem um filtro nessa que eles consomem, né? Sim, a gente cuida muito disso. E graças a Deus, assim, eu e o Evan, a gente tem essa mesma linha de Raciocínio. pensamento, de criação, sabe? Então, assim, dá um pouco mais de trabalho, sim, que é muito fácil você chegar no fim do dia morto de cansado, você entregar um telefone, um tablet pra criança e deixar ele ali, né? É confortável. É cômodo. Mas assim, você vê... Mas uma criação mais... onde que você vai desenvolver a criança, estimular o lúdico, estimular a criatividade, dá trabalho. Dá muito trabalho. E eles vivem nesse meio. Então, tipo, a gente tá lá ensaiando, eles estão lá no meio, tá, não sei o quê. Aí o Thiago, eu quero apresentar, quero não sei o quê. Na peça a gente interage com algumas crianças, né, da plateia e tal. Aí ele fala, eu quero ser a raposa, eu quero não sei o quê, hoje eu quero ser não sei quem. Então ele já tem esse feeling, ele já tem vários trabalhos, eles apresentam com a gente, tem um espetáculo que chama Bonecoteca, que são 19 bonecos em cena, cada um tem um boneco, até a Sara. E você conversa com eles conversam assim, sabe? Desenvolve ali a Sara de 2 anos, ela fala como se fosse uma pessoa anã. Mas por quê? Eu falo, toma um livro, não sei ler, não tem problema, vai ver a figura, vai inventar a história, a gente conta a história para eles dormirem todos os dias. Então é algo que cansa muita gente, suga muita gente, mas eu sei que... Viram lá na frente. Exatamente. Você tá plantando algo que você vai colher, né? Uma coisa que você falou, engraçado, assim, eu também tive muita dificuldade de engravidar, eu também tive diagnósticos, estou aqui hoje com a Sofia, é o diagnóstico. Mas graças a Deus, contra todos os diagnósticos, estou aqui com a minha Sofia a caminho. Para você foi muito difícil receber esse diagnóstico, além de ser uma pessoa que sonhava muito em ser mãe, trabalhar com crianças, foi muito difícil para você, assim, a partir do momento que você recebeu o diagnóstico, desenvolver o seu trabalho, porque você olhava criança o tempo inteiro, você estava com criança o tempo inteiro, para você foi difícil? Assim? Não, até que nesse aspecto não, mas assim, por exemplo, o que era mais chato era assim, a pessoa falou assim, nossa, as crianças gostam tanto de você, por que você não tem filho? Esse questionamento cobrança, mata, mata a gente, porque a gente não quer falar, né? Mas eu não é porque não sei, gente. Não tá hoje eu entendo, sabe? Isso aqui tudo é na hora, no tempo certo, assim, de Deus, porque não era pra ser naquela época, não era, sabe? Hoje, a gente, né, quando chega as coisas... A gente entende depois. Realmente, receber um diagnóstico desse, Deus me livre, sabe? É terrível. Você processa, você agora, né? Tipo assim, tudo que eu acredito e tal. Mas eu tenho um monte de sobrinho, tá? Ok, vamos ressignificar essa maternidade e tal. Então, assim, em um momento eu deixei que isso afetasse o meu trabalho, porque, tipo, eu penso muito assim, em 99 eu fazia, minha primeira graduação foi em turismo. E eu trabalhava em clubes lá em Furnas, como recreadora, e em 99 as crianças já não brincavam mais.
Então, foi lá atrás que eu comecei minha pesquisa, sabe? Essa questão do resgate das brincadeiras, isso, gente, isso não pode acontecer. Então, tudo que eu faço é em volta disso, sabe? Os meus livros falam disso. O livro da Lica é o que eu menos abordo essa questão, que ele é um livro que fala das emoções e tal, que foi um livro meio que encomendado, assim, da editora. Mas também aborda essa questão da brincadeira, mas eu tenho um que chama O Dia que a Brincadeira Sumiu, e o Zito e os Meninos que Não Queriam Ser Gente. E que eles falam dessa questão, os itens, justamente essa questão do tempo junto, de qualidade, do pai construir um brinquedo de sucata com o filho ali, sabe? Essas coisas assim, coisas que vão ficar na memória. E o dia que a brincadeira sumiu, aparece no jornal, tipo assim, que as brincadeiras estão desaparecendo, né? O que está acontecendo? Aí o menino, o Miguel, que é o protagonista do livro, ele, meu Deus do céu, então quem rouba brincadeira, rouba brinquedo também. Foi lá, correu, esconder pilhas de brinquedo dele, tá? E a história se dá nessa... Parte dessa luta. Aí chega na escola, a professora fala, olha, eu trouxe uma brincadeira pra gente brincar. Ele fala, então você que tá roubando as brincadeiras do mundo. Então, assim, justamente, aí tem essa pegada, sabe? Então, assim, tipo, e é mais pros pais que é pros filhos. Sabe? Então, assim, aí tem um bilhete lá da professora e fala assim, a missão de casa, não é nem lição, né? Então, pai, ajude a resgatar, a salvar a infância do seu filho. E eu falo isso. Então, assim, tudo que eu faço tem esse apelo. Nesse propósito, esse propósito. Porque senão, gente, o que é que vai ser nossas crianças? O diálogo também tem que passar muito pela criação mesmo. Os pais que determinam a agenda, a rotina das crianças, o que eles vão ter ou não acesso, né? É importante falar com eles também. Sim, então, assim, minha forma acho que mais fácil é atingir os professores, que o professor dissemina isso com as crianças, assim, se cada um fizer a sua parte, né, ali, então... De repente, lá na frente, a gente... Pode mudar alguma coisa. Pode mudar alguma coisa, minimamente que seja, mas, sabe, eu ainda acredito. Tá certo. Ou seja, sua experiência como mãe e como profissional que trabalha com crianças. Sim. Pais, brinquem com seus filhos. Por favor, Brinquem com seus filhos. Tem dia que você tá lá, meu Deus, brinquedo tudo esparramado pra casa, eu dou 3 berros, assim, sabe? Então, assim, não. Aí tem gente que fala assim, nossa, deve ser tão bom ser filho de vocês, né? Porque o Eva é mágico, né? Nossa, deve ser demais. E tava assim, fica uma semana em casa pra você ver. Tudo são flores. Nana, pra gente também caminhar agora pro nosso encerramento, esse papo tá muito bom, mas a gente precisa completá-lo, né? Em algum momento. Seus projetos, né? Agora a gente tá mês das mães, né? Maio tá aí, junho, julho. O que você tá planejando? O que tem de novidade? A peça segue? Essa segue. A gente tem alguns festivais de inverno pra poder fazer. Eu não posso falar quais. Só te acompanhar nas suas redes sociais. Pode acompanhar no Instagram. Tudo que acontece, assim, eu coloco lá primeiro, assim. Então pode ver que vai ter, em algumas cidades do interior, a gente vai fazer uma circulação com a Guardiã. Mas também tem um projeto da Rama Krishna que chama Isso é Coisa de Criança, que é um projeto da Mala de Leitura, um projeto super premiado deles, que esse ano eu tive a honra de confeccionar as malas, e eu vou fazer, a gente está fazendo as entregas nas creches. Então, cada creche recebe uma mala com 40 livros e com uma contação de história. Então, a gente está rodando aí até julho, acredito, para fazer essas entregas. E tem o Festival de Inverno de Ouro Preto que a gente está fazendo também. Vai fazer um espetáculo Bonecoteca, que é um espetáculo, né, de bonecos, que ele também é um espetáculo educativo, assim, que eu mostro alguns tipos de boneco, porque fantoche. Não, é tudo fantoche. Então, assim, boneco de balcão, boneco de vara, boneco de manipulação direta. Né? Marionete, tal, e tudo tem um número ali para exemplificar e tal. E também tem participação da plateia, aí tem oficinas também e tal, uma coisa bem bacana, mas tudo tá lá no Instagram. À medida que for saindo datas, a gente já disponibiliza lá. Deixa pra gente o endereço. Falando juntos, gente. Conexão. É Nana Encanta. Tá? Nana Encanta. O da Lica é macaca, Lica, Lica. Ótimo. Ótimo. Nana, muito obrigada pelo bate-papo aqui, por essa troca de experiências. Eu que agradeço. Sempre muito bom a gente falar de infância, né? Isso é maravilhoso. Infância não é... A gente brinca às vezes que a criança é o futuro, mas ela não é o futuro, ela é o presente. Sim, sim. Eu tenho um bordão que eu sempre falo, assim, que eu sempre encerro minhas agora eu não faço tanto vídeo mais, né? Mas, assim, minhas deixas, minhas lives, que é feliz brincadeira sempre. Então, tipo, né, não esqueça da criança que você for, a criança que tá em você, às vezes a gente é adulto carrancudo ali no tempo, né? Fala que o tempo dominó ali, que atrapalha todo mundo, mas não esquece, gente, todo mundo, assim, brinque com a sua criança,
E a sua criança interior e com a sua criança, seu filho. Sim. Exatamente. Obrigado, Obrigada. Nana. Obrigada Obrigado a mesmo vocês. pela sua participação. A gente vai ficando por aqui, mas você já sabe, né? Que para assistir, ouvir, acompanhar esse bate-papo e todos os outros da primeira e da segunda temporada, você vai achar muito fácil no nosso canal oficial aqui no YouTube, também no nosso portal, na aba Betincast, e em todo tocador, seu tocador de áudio preferido, Deezer, Spotify, enfim, você escolhe aí que a gente tá lá, não é mesmo, Sara? É isso mesmo. E para ver todas as notícias da cidade, nos siga lá em @otbetim no Instagram. Além das notícias, a gente vai publicar também lá todos os cortes aqui dos nossos episódios e anunciar quais são os próximos convidados. Então fique ligado lá. E acompanhe também, como o Marcinho falou, que já falou do nosso portal, o tempobetim.com.br, para você ficar aí bem informado sobre o Betim, ok? Exatamente. Muito obrigada mais uma vez pela sua audiência. E lembrando que amanhã, quarta-feira, tem o resultado da promoção da caneca. Agora a gente vai olhar para geral, essa câmera bonita aqui, para fazer o nosso brinde de despedida e te agradecer. Aqui é. Tchim. A gente volta na próxima terça-feira. Obrigado, Beijo. tchau, Tchau, boa tchau. semana.